Mas o que essa guerra está mostrando para a gente é o que está acontecendo no livro, que o profeta Ezequiel fala no livro dele, né? Eu estou sem um Tanar aqui, deixa eu pegar aqui, não vou querer me aprofundar muito, se vocês quiserem, vocês podem ler, mas o livro de Ezequiel traz especificamente o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Essa é a chamada, é a conclusão da guerra de Gog e Magog, essa é a conclusão, tá? Vou trazer um ponto aqui para vocês, e aí vocês vão entender quando eu falo, tá? Aqui diz, aqui, ó, em Ezequiel 38, 1, o profeta dizendo que a palavra de Hashem veio dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto a Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tuval, e profetiza contra ele. Ou seja, Hashem fala: olha, tá vendo esse rei aí, esse chefão? Vai lá e profetiza contra ele, contra a terra dele. Diz assim diz o eterno Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Turval, e te farei voltar, e porei anzóis dos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela manejando, todos espadas. E aqui ele fala, no versículo 5, persas, etíopes e os de Put, com eles todos os escudos e capacetes. Ele fala, persas, Gomer e todas as suas tropas, as casas de Torgama, do extremo norte. Quem são o extremo norte? E todas as tuas tropas. O extremo norte que a gente está vendo é o Líbano. Está sendo destruído agora também. Por quê? Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram, a ti serve-lhes tu de guarda. Então ele está falando aqui, olha, prepara o teu povo e fique esperto nessa profecia. Fique de guarda aí, fique atento. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ou seja, a terra que se recuperou da espada são as terras de Israel, depois de muito tempo sem os judeus em grande volume, ou muito tempo sem ser Israel como uma nação, como um país aí reconhecido, um Estado reconhecido por outras nações, porque Israel sempre foi Israel, Israel sempre foi de judeus, e os judeus sempre viveram nas terras de Israel. Mas aqui diz que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, juntos aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Por quê? Mas naquela terra foi tirada dentre as nações, e todos eles habitarão seguramente. Então, assim, ele diz o seguinte, que faziam desertos, e agora os judeus voltariam a habitar seguramente. E olha só, então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Mas tem um detalhe aqui, nesse passuque, o 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Olha só, eu vou repetir para que não fique confuso. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Quais são essas aldeias não muradas? Eu vou concluir o versículo, o passuque 11, para vocês entenderem. Virei contra os que estão em repouso, que estão tranquilos, que habitam seguros. Estão descansando, estão de boa, estão tranquilos. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nas portas, ou seja, não têm proteção, porque sabem que estão seguros. A fim de tomar o despojo para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra, ou seja, uma terra abençoada já, né? Mas
o Gog subirá contra essa terra. E o Passuque 13 diz, Seba e Dedá, e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? E aí ele diz o seguinte, essas aldeias que eu falei para vocês, nada além do que aquele pessoal que estava comemorando, estava lá naquela rave, dançando, feliz, nas aldeias lá. Como é que se chama? Como é que se chamam lá essas aldeias lá em Israel ainda? É uma comunidade, não é mais aldeias, né? São comunidades, os kibbutzim. Kibbutz, né? Então é isso aí, essas aldeias. Está escrito aqui aldeias, mas a gente pode entender como os kibbutz. Tá? E subirás contra... tá. Então ele diz o seguinte, portanto, profetiza ao filho do homem, ou seja, profetiza aqui o Ezequiel, e diz a Gog, diz assim diz o eterno Deus, porventura não saberás naquele dia quando o meu povo Israel habita em segurança, ou seja, tu sabe qual é o povo, qual é o dia que eles estão em segurança, que eles estão tranquilos, que tem festa, independentemente da festa que estava rolando, e os kibbutzim tinha muito judeu religioso ali, não importa isso. Importa que estava uma impressão de segurança. E ele diz o seguinte, virás, pois, do teu lugar do extremo norte, onde é que fica o Irã, onde é que fica o Hezbollah, da onde é o financiamento do Hamas. O Hamas está em Gaza, que é no sul, mas o recurso vem do norte, né? E muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajunta e exército poderoso. A gente viu, vieram com metralhadoras, fuzis e tudo mais, né? E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra para que os gentios me conheçam. Nossa, que tradução horrorosa essa aqui, desculpa, gente. Me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o eterno Deus, não és tu aquele que eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram os largos anos que te traria com eles? E agora sim, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier o Gog, ou seja, vier esse povo, Gog aqui, vamos dizer que seja o líder deles, ou já foi o Ayatollah, e o filho também está indo para o vinagre. No dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o eterno Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Ou seja, quando diz que a fúria subirá à face de Hashem, Hashem usa face, Deus não tem face, não tem corpo, não tem nada, mas quando ele fala minha face, ele usa uma figura de linguagem, assim como ele usa as figuras das midotas, sefirot, para mostrar, né, o seu temperamento. E aqui ele está usando a face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá um grande tremor sobre a terra de Israel, e houve mesmo, e ainda está havendo, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis se arrastaram sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, o que está acontecendo, né? Então, tome bombas, as bases do Irã e do Hezbollah estão sendo deitados sobre os montes, eles estão submersos nas cavernas e tal, e os precipícios se desfarão. E interessante que também tem uma interpretação que diz que esses montes são prédios, edifícios, e todos os muros desabarão por terra, tá? Porque chamarei contra eles a espada sobre todos os meus montes, diz o eterno Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele, por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante de grandes pedras. Chuva de pedra, o que é? E saraivada e saraiva de fogo. O que é isso, gente? O que é a chuva de pedra nos dias de hoje? Não precisa ser muito inteligente, né? Aqui o profeta está profetizando há 2.800 anos atrás. Lá para frente, a guerra dos últimos dias. O
que são as pedras e o fogo e o enxofre que farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele? É bomba, é míssil, é chumbo. E o enxofre é o fogo, é tudo que isso vem. E diz o seguinte, para encerrar esse capítulo, e essa explicação aqui para vocês, tem ainda 39, mas não seria um corte, mas virou uma aula sobre essa profecia, que a gente está vendo agora. Para encerrar no versículo 23, desculpem, peguei uma tradução horrorosa aqui dessa versão dessa Bíblia aqui, mas enfim, é que eu não esperava essa pergunta, mas está aqui, né? Assim eu me engrandecerei e me santificarei. Aqui Hashem está tomando para ele a guerra, não é? Ele não está dizendo que quem está guerreando é Israel. Israel também faz parte, mas vejam que os Estados Unidos está sendo um grande trunfo. Então, Hashem está usando a maior potência de todos dessa geração, desse tempo. E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Por quê? Porque saberão que eu sou o Eterno, Hashem.